Olá pessoal, aqui é o professor Marcão do canal Segredos do Alemão e hoje nós vamos para mais uma aula de gramática. Hoje vamos falar de verbos no alemão. Você que está a primeira vez no canal, seja bem-vindo e vamos à aula. Os verbos chamados em alemão de Verben, eu sei que começa com V ou V, né? Mas é Verben porque é uma palavra mundial. Também são chamados de Tu-Wörter, Tu-Wörter, certo? Tu-Wörter oder Zeitwörter ou ainda Tätigkeitswörter. Os dicionários sempre apresentam os verbos na forma infinitiva. Os verbos são constituídos por um radical e pela terminação EN, muito raramente apenas com N, como vemos na tabela. Aqui no infinitivo, arbeiten, o Stamm, que é a raiz, Arbeit, a terminação, Endung, EN. O verbo lernen, aprender, o Stamm, a raiz, o radical, Lern, e a terminação en novamente. Machen, fazer, a raiz mach, e a terminação en. Klingeln, raiz klingel, terminação n. Klingeln, tocar o sino ou tocar a sineta, ou ainda a campainha. Feiern, que é festejar, raiz feier, terminação N novamente. Os verbos, o verbo determina os complementos verbais. Os verbos kaufen, lieben e machen têm complemento nominativo e um complemento acusativo. Ou seja, nominativo, complemento die Frau macht eine Pizza. O complemento die Frau é o nominativo, né, o sujeito. O verbo macht eine Pizza, o acusativo, que é o objeto, uma pizza. A mulher faz uma pizza. Der Mann kauft einen Tisch. O homem compra uma mesa. Ou seja, o complemento nominativo e o complemento acusativo. Aí já dá para ter uma ideia mais ou menos o que significam os casos nominativo e acusativo. Mais para frente a gente vai ver o dativo também. Das Mädchen liebt den Jungen. Das Mädchen nominativo, liebt, ama, a menina ama o menino. E den Jungen, complemento acusativo. Os verbos antworten, glauben, helfen. Antworten, responder, glauben, acreditar e helfen, ajudar. Tem um complemento nominativo e um complemento dativo. Olha só, agora já vamos ver a diferença. Nominativo, verbo, macht eine Pizza, o acusativo, que é o objeto, uma pizza. A mulher faz uma pizza. Der Mann kauft einen Tisch. O homem compra uma mesa, ou seja, o complemento nominativo e o complemento acusativo. Aí já dá para ter uma ideia mais ou menos o que significam os casos nominativo e acusativo. Mais para frente a gente vai ver o dativo também. Das Mädchen liebt den Jungen. Das Mädchen nominativo, liebt, ama, a menina ama o menino. E den Jungen, complemento acusativo. Os verbos antworten, glauben, helfen. Antworten, responder, glauben, acreditar e helfen, ajudar. Tem um complemento nominativo e um complemento dativo. Olha só, agora já vamos ver a diferença. Nominativo, die Frau antwortet mir nicht. A mulher não me responde. Tá? Esse é o complemento dativo. Ou seja, o dativo sempre é aquele que recebe ou
dá alguma coisa. Esse é o dativo. No caso aqui no caso, o dativo é a mulher, a pessoa que era para responder, né, ou para receber a resposta, Mia, que é eu, a mulher não responde. Die Frau, a mulher não me responde. Der Mann glaubt dem Jungen nicht. O homem não acredita no menino. Ou seja, o homem não acredita no menino. Ou seja, também teria, digamos assim, ou um ganho ou uma perda nessa situação. Nesse caso, tem uma perda, né? Der Junge hilft dem Mädchen. O menino ajuda a menina, ou seja, a menina tem uma vantagem. Sempre o dativo ou tem uma vantagem ou tem uma perda, certo? Essa é a característica do caso dativo. Um verbo indica o tempo verbal e é por isso que os verbos também são chamados de Zeitwörter, que a gente viu lá no início, né? Uma denominação dos verbos. Por quê? Porque de acordo com a forma que o verbo está escrito, você sabe qual é o tempo do verbo. No caso, é presente. Das Kind macht die Hausaufgaben. A criança faz as tarefas de casa, ou seja, faz no presente. No Perfect, die Mutter hat Suppe gekocht. A mãe cozinhou a sopa, tá? A mãe cozinhou a sopa, ou tem cozinhado a sopa, né? Essa é no perfect, ou seja, no passado, no perfect, pretérito. O pretérito, das Auto fuhr gegen die Wand. O carro bateu contra a parede, ou o carro se dirigiu, né? Fuhr, fahren, foi conduzido contra a parede, ok? Essa é, no caso, a forma como o verbo se apresenta em diversos tempos verbais, ou seja, fuhr no presente seria fahren. Fuhr é uma característica do pretérito, tá? Hat, que no presens é haben. Hat é no perfect. Macht é presens, certo? E assim por diante. Cada verbo pode assumir 6 tempos verbais, como vamos exemplificar nesse quadro abaixo. No verbo perguntar, fragen, presens, ich frage, eu pergunto. Präteritum, ich fragte, eu perguntei. Perfekt, ich habe gefragt, eu tenho perguntado. Plusquamperfekt, ich hatte gefragt, eu tinha perguntado. Futur 1, ich werde fragen, eu irei perguntar. E Futur 2, ich werde gefragt haben, eu terei perguntado. Essas são as 6 formas que os verbos podem se apresentar. Os verbos mudam de forma, são conjugados. Isso permite dar-lhe informações sobre o número de pessoas, singular ou plural, o tempo verbal, presens ou perfect, ou o modo indicativo ou conjuntivo. Essas mudanças na forma dos verbos são chamados de conjugação ou conjugação. E essas mudanças nós vemos nesse quadro aqui. No singular, das Kind schläft heute unruhig. Ou seja, no singular, nominativo, das Kind, verbo schläft, o complemento verbal heute e a segunda parte do verbo unruhig. Verdade, schläft unruhig. Esse é um verbo separado, trennbarer Verb, schläft unruhig, ou um complemento verbal. Das Kind schläft heute unruhig. A criança dorme hoje inquieta.
o nominativo, das Kind schläft, dorme. O complemento heute, hoje. Unruhig, inquieto, a segunda parte do verbo. Ou o verbo 2, o segundo verbo. Die Väter, no plural, die Väter trinken gerne Bier. Os pais, o nominativo, trinken, o verbo, tomam ou bebem, gostam de tomar cerveja. Gostam de tomar cerveja. Ok? Perfekt. Die Katze hat sich aufs Bett gelegt. A gata tem se deitado sobre a cama. Konjunktiv. Ich würde dir gerne helfen. Eu gostaria muito de lhe ajudar. Tá? Essa é uma característica do conjuntivo que a gente vai ver num vídeo específico. Würde é a forma do verbo no conjuntivo. E ainda no indicativo. O modo indicativo é um modo para uma afirmação que descreve uma ação real. Existem duas formas do conjuntivo, que é o semelhante ao subjuntivo, ou o equivalente subjuntivo português, o conjuntivo 2, ou conjuntivo 2, irreal, e o conjuntivo 1. O conjuntivo 1 é utilizado principalmente no discurso indireto. O conjuntivo 2, irreal, indica que uma ação não é realmente realizada ou foi realizada, mas representa apenas um desejo, uma intenção. A gente também vai ver isso mais adiante. A diferença do indicativo, conjuntivo 1 e conjuntivo 2 e 1 é a seguinte: no verbo fahren, fährt, indicativo. Conjuntivo 2, würde fahren, ele iria conduzir. E no conjuntivo 1, fahre, ele conduz. No imperativo, é utilizado para pedidos a uma segunda pessoa no presente do indicativo. Ou seja, no verbo gehen, caminhar, du gehst, tu caminhas, imperativo, geh, caminha. É meio que uma ordem, né? As formas verbais sem informação da pessoa são chamadas de infinite Verbformen, formas verbais infinitas. As formas verbais infinitas incluem infinitivo ou infinitivo, né? O particípio 1, o particípio 2, Os particípios são usados para formar formas verbais como adjetivos ou substantivos. No caso do infinitivo, particípio 1, infinitivo fahren, verbo fahren, particípio 1 é fahrend e particípio 2 é gefahren. Fahrend é dirigindo e gefahren é dirigiu. Essa diferença do particípio 1 para o particípio 2. O exemplo seguinte mostra a conjugação ou conjugação do verbo regular lerne. Singular, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Lernen. Ich lerne, primeira pessoa. Du lernst, segunda pessoa. E terceira pessoa, sie oder es lernt. O que nós podemos perceber aqui? Pelo quadro, nós vemos que, no caso, esse aqui é um verbo regular, também chamado de schwacher Verb, e é um verbo fraco, no caso, e o radical não muda.
o que muda são os sufixos, tá? E quais são os sufixos? E, ST e T, no caso singular. ST e T, isso nós precisamos guardar. Isso é comum para todos os verbos regulares. Isso no singular. No plural, os sufixos são EN, T ou EN. Sufixos ou terminações ou, né, são EN, T e EN, ou seja, o EN e T apenas para os pronomes, os casos plurais, no caso, né? EST, T para singular, para pessoa no singular, e EN, T e EN para plural, ok? Verbo lernen. Isso é para verbos regulares. O infinitivo é lernen, a raiz do verbo é lernen. A terminação verbal en é conjugada, variando para as terminações est, it e en. Ou seja, essas são as terminações que você precisa gravar. Est, it para singular, it e en para plural, certo? Isso é básico, você precisa saber, senão você não conversa. No singular, primeira pessoa de singular, pessoa que fala, ich lerne gerne Fremdsprachen. Eu gosto muito de aprender línguas estrangeiras. Segunda pessoa do singular, pessoa a quem se dirige, duo, usado para familiares e amigos. Lernst du Portugiesisch? Você está aprendendo português? No singular, terceira pessoa do singular, pessoa ou coisa que se fala, masculino. Der Mann spricht Deutsch, por exemplo. Lernt Spanisch. O homem fala alemão. Ele está aprendendo espanhol. Feminino. Die Frau spricht Englisch. Sie lernt Chinesisch. A mulher fala inglês. Ela está aprendendo chinês. E neutral. Das Kind spricht Italienisch. Es lernt Japanisch. A criança fala o italiano. Ela está aprendendo japonês. No plural, primeira pessoa do plural, pessoas que falam wir lernen Deutsch. Wir lernen Deutsch. Nós aprendemos alemão. Segunda pessoa do plural, pessoas a quem se dirige, o plural de du é ia. Dirige-se a vários membros da família ou amigos ao mesmo tempo. Liebe Kinder, lernt ihr immer noch Französisch? Queridas crianças, vocês ainda estão aprendendo francês? A terceira pessoa do plural são pessoas ou coisas de que se fala. Hans und Hilde wollen Serbisch lernen. Sie wollen auch Türkisch lernen. Hans e Hilde querem aprender sérvio. Eles também querem aprender turco. Terceira pessoa do plural, forma educada, Höflichkeitsform de uma pessoa, Sie com letra maiúscula. Herr Jansen, lernen Sie auch Griechisch? Senhor Jansen, você também está aprendendo grego? Terceira pessoa do plural, forma educada, para mais do que uma pessoa. Sie, novamente com letra maiúscula. Herr Schaaf und Frau Schaaf, wollen Sie auch Arabisch lernen? Senhor Schaaf e Senhora Schaaf,
Vocês também querem aprender árabe? O que é o predicado? É a parte mais importante da frase. É expresso pelos verbos. Sem verbo não há frase. No entanto, o verbo não pode ser utilizado sozinho. Salvo algumas exceções, precisa sempre de um nominativ Ergänzung. Um complemento nominativo. Abreviadamente nominativo. O nominativo contém sempre o sujeito, o subject. O subject pode ser uma pessoa. A W-Frage wer. Toda W-Frage começa com W, ok? Elas são conhecidas como W-Frage porque sempre começa com W-Frage, com W. E existem dois tipos de perguntas no alemão. As W-Fragen, que começam com W, que são respostas mais compridas, e as Ja-Nein-Fragen, que são respostas de sim ou não, que começam com o verbo. As W-Fragen, temos aqui um exemplo. Wer lernt eine Fremdsprache? As perguntas são o sujeito ich, o verbo lerne Deutsch. Eu aprendo alemão. Helga lernt Japanisch. Helga aprende japonês. Karl lernt Hebräisch. O Carlos aprende hebraico. Mike lernt Dänisch. Mike aprende dinamarquês. Cristina und Christian lernen Niederländisch. Cristina e Christian aprendem holandês. Die Schüler lernen Koreanisch. Os alunos estão aprendendo coreano. E aí temos o subject, que também pode ser uma pessoa, uma coisa. O subject, que é o sujeito, pode ser uma coisa. A W-Frage é was. No caso anterior, a W-Frage era wer. Wer é quando é uma pessoa. Quando a W-Frage é de alguma coisa, a pergunta é was. Was ist blau? Der Himmel ist blau. O que é azul? O céu é azul. Was kostet viel Geld? Ein Haus kostet viel Geld. O que custa muito dinheiro? Uma casa custa muito dinheiro. Was ist das? Das ist eine Schreibtischlampe. O que é isso? Isso é uma luminária de escrivaninha. Was gibt uns Wärme? Die Sonne gibt uns Wärme. O que nos dá calor? O sol nos dá calor. Was ist auf dem See? Ein Boot ist auf dem See. O que está sobre o mar? Bote, barco está sobre o mar. O verbo tem sempre uma nominativ Ergänzung, complemento nominativo. Não pode estar sozinho. Sempre tem que ter o sujeito. Muito bem. Concluindo, os próximos vídeos sobre o assunto verbo serão sobre conjugação, o verbo sein, o verbo haben, regelmäßige Verben, unregelmäßige Verben, trennbare Verben, Modalverben, Imperativ, reflexive Verben. Ok? Muito obrigado por assistir meu vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Tschüss!